Bem-vindos, hombres e mulheres, niños e niñas. Este é o Havana Connection. Depois de décadas, Cuba e Estados Unidos voltaram a ter relações diplomáticas. Essa mudança surpreendente inspirou este programa, que vai analisar o que está bombando no Brasil e no mundo sob um ponto de vista de esquerda. Seja lá o que significar ser de esquerda hoje em dia. Ao invés de atender ao pedido de ultraconservadores, vá para Cuba, o programa trouxe Cuba para cá. Para começar, apresento a equipe do programa, que nem precisaria de apresentações. O professor e coordenador do MTST, Guilherme Boulos, o jornalista e deputado federal, Jean Willis, e a jornalista e escritora Laura Capriglione. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, disse que a ampliação do direito ao aborto só vai ser votada por cima do seu cadáver. Vale lembrar que o aborto já é legal no Brasil, como nos casos de risco de vida da mãe e de estupro. O que se discute é a ampliação desse direito para qualquer situação até certo mês de gravidez. Hoje, o direito ao aborto é universal, se você pode pagar por uma boa clínica particular e legal. Caso contrário, arrisca a vida. Laura, como é que é viver em uma sociedade que diz que você, mulher, não tem direito sobre o seu próprio corpo? Eu acho uma loucura isso. Eu já fiz um aborto, então eu sei exatamente o que é o sofrimento de uma menina que, engravidando contra a vontade, se vê diante de uma situação, quer dizer, sem trabalho, sem formação ainda, e tendo que tomar uma decisão extrema, como se enfiar numa clínica clandestina e tal. Eu tive a oportunidade, digamos, entre mil aspas, de fazer o aborto numa clínica, é uma clínica aqui no bairro de Pinheiros, uma clínica que era pilotada por ninguém mais, ninguém menos do que um médico muito famoso em São Paulo, que se chamava Isaac Abramovich. Esse Isaac Abramovich era simplesmente um médico legista que assinou vários laudos para encobrir a tortura e morte de presos políticos nas dependências do DOI-CODE. Esse era o Isaac Abramovich. Então, eu acho que foi uma decisão, para mim, dramática, foi uma decisão, para mim, muito sofrida, muito triste e muito assustada que eu fui fazer isso. Eu pude ir numa clínica, que era uma clínica frequentada pela classe média. Agora, as meninas pobres, as meninas que moram em situação de moradias de risco e tal, obviamente não vão parar nessas clínicas, vão parar em açougues e são mortas, como a gente viu acontecer, Citotec, né? e o Citotec, e vão parar nas clínicas. A gente viu cenas do ano passado de duas garotas que foram assassinadas, porque pode-se dizer, açougues. Assassinadas nesses açougues, com os corpos escondidos e tal. Enfim, eu acho uma vergonha que a gente tenha esse tipo de hipocrisia no Brasil, porque só a hipocrisia é que justifica que os ricos ou a classe média possa fazer aborto em condições mais ou menos, e é isso mesmo que você falou, todo mundo que quer fazer acaba fazendo. Claro. Acaba fazendo. Os pobres acabam fazendo também, mas acabam se submetendo a riscos terríveis, Sim. Não só de morte, aliás, não só de morte, mas de carregar sequelas para o resto da vida. Esterilização. Por abortos, por cirurgias mal feitas e tal. Eu acho que o Eduardo Cunha disse essa frase porque ele não engravida. Porque se ele engravidasse, ele já teria mobilizado toda a Câmara para legalizar a interrupção segura da gravidez indesejada. A questão é que Eduardo Cunha é um homem, um moralista, um falso moralista. A questão do aborto no Brasil é uma questão de saúde pública. As mulheres estão praticando o aborto ilegalmente e clandestinamente. Eu vou até dizer mais, as mulheres estão recorrendo à interrupção da gravidez indesejada de maneira insegura, porque é assim que tem que ser dito, é a interrupção da gravidez indesejada. Há mulheres que querem ser mães, nasceram para ser mães, têm instinto materno. Tem outras que não estão preparadas para serem mães e engravidam de maneira indesejada. Estão vulneráveis pela pobreza, estão invulneráveis pela falta de acesso à educação de qualidade. Quando tem acesso à educação, não tem acesso à educação sexual, não tem acesso a métodos contraceptivos. Elas estão com os corpos preparados para serem mães, mas não estão psicologicamente preparadas. Quando se tem dinheiro, tudo é resolvido. Então, é uma situação de hipocrisia e que tem que ser encarada dessa maneira, como uma questão de saúde pública. Não é porque estejamos defendendo o aborto como um método contraceptivo. Ninguém aqui
eu imagino, nenhum de nós três defende o aborto como método contraceptivo. Né? A gente está defendendo ao mesmo tempo que a pessoa tem acesso à educação sexual, acesso a métodos contraceptivos, mas no caso de uma mulher engravidar e ela não quiser ter filho, é um direito dela interromper essa gravidez. E a questão não é defender ou não o aborto. A questão é se uma mulher que pratica aborto deve ser punida, presa ou criminalizada por isso. E se o Estado não deve, sabendo que o aborto existe, independentemente da vontade de quem quer que seja, não deve tratar isso como um caso de saúde pública e atender no SUS e garantia. Agora, essa declaração do Eduardo Cunha é um assinte, né? Um assinte. Esse cara, quer dizer, passar por cima do cadáver. Eu prefiro passar por cima do cadáver dele do que ver o Estado brasileiro continuar passando por cima do cadáver de milhares de mulheres todos os anos. Uma vez a gente fez na Veja, na época que eu trabalhava na Veja, há muito tempo atrás, a gente fez uma capa... aquela capa histórica do... Uma capa que foi uma capa muito importante, porque a ideia é a seguinte, na França não existe aborto legal, por incrível que pareça. Existe o seguinte, eles abriram o leque de excludências do crime. Sim. Então, abriram tanto que as mulheres acabam podendo decidir, então, se fazem ou não. E na França foi fundamental para que a questão do aborto fosse encarada de maneira menos hipócrita, um determinado momento em que chegaram várias atrizes, várias celebridades, várias pessoas conhecidas e tal, e falaram o seguinte, eu fiz aborto. Mas a gente chegou aqui no Brasil falando, bom, vamos fazer também a mesma coisa. Procuramos várias mulheres. Você já fez aborto? Não, nunca fiz aborto, nunca. Aí você ia para outro. Você já fez aborto? Não, nunca fiz aborto. Aí eu peguei e falei assim, então nós vamos pegar um paradigma da direita, uma mulher de direita. Aí ela vai dizer assim, ó, procuramos a Hebe Camargo. Por isso que naquela capa, a Hebe Camargo estava no meio. Sim. A Hebe Camargo era uma malufista, uma mulher conservadora, uma mulher... Chega, Hebe, a gente está fazendo uma capa sobre aborto para acabar com a hipocrisia do aborto, em torno do aborto. Você toparia depor que você fez? Ela falou, pode pôr que fiz e tal, e contou como é que ela fez, como é que ela não fez. Foi sensacional. Aí a gente ligava para as militantes de esquerda então, e falava assim, escuta, você fez aborto? Olha, a Hebe, só queria te dizer que a Hebe falou que fez. Aí tem razão, eu também fiz e tal. Nós tivemos uma linda capa, que foi uma capa histórica, mostrando que, na verdade, isso aí é uma coisa que é mantida no recesso do lar, entre os amigos, entre as pessoas mais íntimas e tal, mas é um fenômeno político que só vai ser mudado se a gente pegar as mulheres que passaram por essa experiência, na maior parte das vezes, experiência traumática e tal, vierem à luz da cidadania e tal e dizerem, olha, é preciso acabar com essa hipocrisia. Milhares de professores e servidores públicos cercaram a Assembleia Legislativa do Paraná em um protesto contra um pacotão que mexeria com direitos trabalhistas e previdenciários. O governo Beto Richa tentou emplacar uma votação expressa, sem passar pelos debates de sempre. Isso enfureceu os manifestantes, que também ocuparam o prédio. Para a gente ter uma ideia onde isso chegou, um grupo de deputados só conseguiu entrar contrabandeado em um camburão da polícia. No final, o governo anunciou a retirada das propostas para reexame e para garantir a integridade física dos parlamentares. Laura, por que todos os políticos fazem juras de amor à educação, mas esse é um dos primeiros setores que sofre corte no início dos mandatos? Bom, em primeiro lugar, ele sofre corte porque ele é um setor imenso, né? Desde a Constituição de 88, a gente tem uma verba destinada para a educação, que é uma verba grande. E segundo, porque a gente tem a categoria dos professores e a categoria dos estudantes, secundaristas e tal, já foi muito mais mobilizada do que é hoje. Num certo sentido, acho que foi uma surpresa. O Beto Richa tomou um susto, né, com o que aconteceu ali no Paraná, porque foi uma rebelião, foi uma linda rebelião, aliás, parecia a tomada do Palácio de Inverno, da Revolução Russa, os professores descendo. Acho que ele achou que ia passar facilmente esse pacotão aí, que na verdade não afeta só os professores, mas afeta todo o funcionalismo público, e tomou um susto e tomou uma corrida, né? Quer dizer, teve que retirar o pacote. Foi uma grande vitória. Mas você não acha que
a imprensa deu pouca importância a esse evento. Você está descrevendo de maneira muito bonita, o que você acompanhou por outros meios. Achei que o espaço na imprensa, nos telejornais, foi um espaço muito reduzido. Quer dizer, quase eu vi uma nota coberta no Jornal Nacional. Eu fiquei envergonhado, porque, por critério jornalístico, era para ter uma ampla cobertura daquela manifestação. Desculpa, eu só vou falar porque foi tão linda essa coisa. Você acompanhando os vídeos, e aconselho que as pessoas assistam isso. Na internet tem muitos vídeos gravados pelos professores com a ocupação da Assembleia Legislativa, os professores rompendo o cerco da polícia. Os deputados correndo da manifestação. Os deputados se escondendo dentro do ônibus blindado. Né? Mais corajosos. Os deputados da base do Beto Richa se escondendo dentro do ônibus blindado da Polícia Militar. Quer dizer, cenas épicas mesmo, que sob qualquer ponto de vista tem uma relevância jornalística e uma beleza, inclusive estética e tal, que simplesmente os jornais trataram de esconder. Como se, e aí a gente pode pensar, imagine se essa rebelião tivesse acontecido contra um governo petista. Certamente a cobertura E aí eu acho que outra, fazer até uma entrada, Jean, no começo do mandato a Dilma escolheu o nome Pátria Educadora, o lema, como lema do seu governo, né? Sim. Alguns dias depois, no seu primeiro anúncio de cortes preliminares, disse que o Ministério da Educação tomaria 7 bilhões de tungada, né? Sim. Dá para ser Pátria Educadora sem dinheiro? Claro que não. Está longe de ser Pátria Educadora. Aliás, eu tenho um problema enorme com esse slogan que a presidenta Dilma escolheu para o segundo mandato dela. Eu não gosto, me soa assim, traz o imaginário da ditadura militar, da época em que eu era criança, lá em Alagoinhas, não em Barbacena, nas marchas de soldados para entrar na escola. Pátria Educadora, eu não gosto disso. Acho que o compromisso desse governo com a educação se limita a universalizar o acesso ao ensino, mas não de bancar a qualidade do ensino. Não se banca a qualidade do ensino tungando, como diz você, o orçamento da educação. Mas, por outro lado, nós temos que lembrar que a educação ela é tripartida, quer dizer, ela é de responsabilidade dos 3 entes da federação, do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais. Então, se a educação hoje está precária, né, sobretudo a educação, o ensino fundamental, é em parte também com o gestor municipal, principalmente, e com o gestor estadual, Sakamoto, sabe? Agora, sabe o que eu acho? Que esse negócio do Paraná também tem um anúncio aí. Porque o mesmo ajuste que o Richa está fazendo lá é o ajuste que está sendo anunciado no país todo, por governos estaduais, por prefeituras e pelo Levi. Exatamente. Né? Então, esse fato do Paraná, talvez aí esteja uma das chaves de não ter tido uma divulgação, porque a divulgação disso aí meio é um mau exemplo, né? Uma lição perigosa. Porque se a reação aos pacotes antipopulares e de ajuste que estão sendo feitos pelo país todo, né, se inspirarem no Paraná, aí o bicho vai pegar. Eu acho que no caso aqui, tanto do Paraná quanto... Eu acho que a grande questão, aliada a essa questão do escândalo, é a seguinte: esses caras foram eleitos dizendo que iam fazer exatamente o contrário. Esse que é o problema. Quer dizer, a situação do Paraná, não dá para o Beto Richa hoje dizer o seguinte: eu não sabia. Pô, ele era o governador, sim, ele era o responsável, ele que atacou os cofres públicos com uma gestão temerária, ele que fez tudo isso. Agora ele vem dizer que tem que acabar com a previdência dos funcionários do Paraná, porque, olha, não tem caixa? Como não tem caixa? Então, Dilma também não pode dizer a Dilma também, exatamente. Alckmin. O Alckmin com a questão também da água e tal. Eu acho que nós estamos vivendo um momento no Brasil muito interessante, que é o seguinte: os eleitores não estão aceitando o estelionato eleitoral, entendeu? Quer dizer, você pega as redes sociais, tanto à direita, quanto à esquerda, quanto no meio, quanto no meinho, quanto do lado, está todo mundo falando a expressão estelionato eleitoral. E eu acho que grande parte das mobilizações vai ter isso como origem. No dia 18 de fevereiro, um grupo de defesa dos direitos de católicos gays foi recebido pelo Papa Francisco. A visita aconteceu meses depois do Vaticano voltar atrás em um relatório que defendia a maior aceitação dos homossexuais pela Igreja e também da excomunhão de um padre em Bauru que pedia a mesma coisa. Ainda que esteja mais aberto ao diálogo que João Paulo II e Bento XVI, Francisco não deu sinais de que vai mudar a doutrina nesse quesito.
Jean, homossexuais, travestis e transexuais também são filhos e filhas de Deus? A Igreja Católica ela sempre foi uma arena, né, onde muitas forças se enfrentam. Há uma falsa unidade. O Papa tenta dar uma unidade, mas na verdade há uma falsa unidade. Há muitas forças ali se opondo dentro da Igreja. Eu sou formado politicamente pela Igreja Católica, pelo movimento pastoral da Igreja Católica. Comunidade de base? Pela comunidade eclesial de base, abaixo da Candeia era uma comunidade eclesial de base, e eu participei do movimento da Pastoral da Juventude Estudantil e Pastoral da Juventude do Meio Popular. E a minha ruptura com a igreja se deu justamente porque eu fui questionar o bispo da Diocese de Alagoinhas por que a igreja não criava uma pastoral gay, digamos assim. Por que a igreja não se abria ao enfrentamento das injustiças contra os homossexuais? Mas isso foi uma cutucada ou foi na inocência que você perguntou? Não, foi uma pergunta inocente. Não, eu tinha 14 anos. Foi uma pergunta inocente, porque nós estávamos ali militando na pastoral do menor, na pastoral da terra, na pastoral... Até pastoral da comunicação tinha, o que foi criado em 89, a pastoral da comunicação. E não havia uma pastoral para tratar dos homossexuais, e havia muitos homossexuais na igreja. Meu primeiro modelo, minha primeira referência positiva de homossexualidade veio de um cara que eu conheci na igreja, um professor de literatura. Então, com tantos homossexuais, como é que a igreja pode ignorar a existência dessas pessoas? Aí você vê que de lá para cá, eu tenho 40 anos hoje, o debate continua instaurado. Quando o Papa Francisco volta atrás, numa sinalização de abertura, e agora, dentro da própria igreja, surge um movimento reivindicando essa pastoral, dizendo, olha, não, nós queremos... Porque o primeiro direito negado aos homossexuais, quer dizer, não é o primeiro, mas um dos principais direitos negados é o direito a ter uma fé, a expressar uma fé. Tem gente que quer professar essa fé no Deus único, no Deus cristão, né, no Deus abraâmico. Elas querem, e elas têm esse direito. A igreja se fecha. Quer dizer, fecha as portas e nega esse direito. Eu acho que esse Papa, ele não vai enfrentar os fundamentos da religião católica, lógico, da Igreja Católica. Para a Igreja Católica, sexo é para procriação, ponto. Uhum. Os homens e mulheres foram criados à imagem e semelhança de Deus, portanto, esse corpo que nós temos, não adianta querer pôr silicone, não adianta querer fazer... intervenções radicais e tal. Embora todo mundo faça. Mas como fazem os transexuais, isso para a Igreja Católica é uma coisa muito séria. Por exemplo, um trans masculino uma pessoa que nasceu com registro civil de mulher, mas que se faz uma série de cirurgias para adaptar seu corpo a uma identidade masculina. Por exemplo, tirando o útero, por exemplo, tirando as mamas. São coisas que afetam, para a Igreja Católica, o sagrado exercício da maternidade. Quer dizer, não é pouca coisa. O problema é o seguinte, eu acho que se esse Papa conseguir, pelo menos, é o seguinte, você vai fazer um negócio, nós não gostamos, mas nós acolhemos você. O acolhimento, por exemplo, que fez com que o Papa recebesse no Vaticano um transexual masculino, agora no início do ano, eu acho que sinaliza uma mudança de conduta muito séria, muito séria. Então, eu acho que a gente está num momento, sim, de transformação, porque aquele discurso de ódio significa, na prática, isso. Aquele discurso de ódio que a igreja professou durante um período gigantesco, período de silêncio sobre o abuso sexual de crianças, isso tudo... Eu acho que esse Papa está sinalizando uma mudança, e uma mudança séria. Esse Papa tem tido, embora com as suas contradições, é inevitável que tenha, no lugar onde está, tem tido medidas progressivas. De fato, esse Papa deve lidar com uma oposição séria. Por exemplo, ele recebeu o MST. Sim. Pô, recebeu ninguém mais, ninguém sociais menos. Do mundo todo. Ninguém mais, ninguém menos do que o dirigente do maior movimento social do Brasil, com mais tradição e tal, o João Pedro Stedley lá. Então, obviamente, isso causa escândalo nos setores mais reacionários da igreja, não tenho dúvida nenhuma. Agora, que é um fato que a Igreja Católica está sob um assédio tremendo de outras denominações cristãs e o avanço islâmico, enfim, é uma situação que a igreja está de fato, numa crise de vocações, poucos padres se formando e numa redução do seu rebanho. Quer dizer, e eles, vamos combinar, eles têm 2.000 anos de tecnologia de sobrevivência, né? São a religião com maior tecnologia. Então, essa mudança, eu acho que deve estar respondendo a esse assédio, e acho que é uma forma que a igreja percebeu que precisava ser dada para
reverter essa tendência de declínio. Mas aos trancos, né? Aos trancos. Aos trancos, quer dizer, não é sempre aos longe de ser consensual. A atriz Ellen Roche, rainha da bateria da Rosa de Ouro, foi criticada no Tribunal de Inquisição das redes sociais porque estaria acima do peso que se espera de uma rainha de bateria. Em resposta, Ellen falou que estava muito feliz com seu corpo e completou: prefiro ser feliz do que ser magra. Não fazendo dieta, porque meu foco não é a vaidade, é o amor pelo carnaval. Laura, Ellen também disse que a mídia vende um padrão estético, mas somos humanos e que o mais importante é estar saudável. Dá para ser saudável seguindo o padrão estético vendido por parte da mídia? Eu acho complicado. Eu acho, para começo de conversa, esse padrão implica você estar sempre feliz, né? Não é só que você tem que estar sempre bonita e sempre magra. Você tem que estar sempre feliz, 100% do tempo feliz, portanto, você tem que se entuchar de antidepressivos, você tem que... Enfim, eu acho difícil, e achei que... Eu vi a Ellen Roche no desfile, achei que ela estava linda, completamente bacana e fazendo um discurso. Porque você tem que ver a Ellen Roche do lado daquela coitada, daquela Andressa Urach, né? Urach, que fala o nome dela? Não sei Urach. como é que pronunciou. É aquela que pôs aqueles negócios na perna. Sim. E que quase morreu, quer dizer, e que depois virou evangélica por causa disso. Agora está pregando. Agora está pregando. Agora está pregando. Então é uma tristeza aquilo. E ela não, ela estava felicíssima na avenida e tal. Então eu acho que ela deu uma grande lição mesmo de como se confrontar com uma coisa de uma maneira muito positiva. Achei bacana. Eu acho a Ellen Roche linda. Eu acho aquela mulher linda. Uma vez que eu viajei com ela do lado dela na poltrona. E eu fui lá e disse, olha, você é incrível, ela é linda em primeiro lugar. Acho que as pessoas têm uma antipatia com mulheres bem resolvidas. E a Ellen é alvo um pouco dessa inveja, assim, é uma mulher bem resolvida. E eu vou dizer mais, ela é até boa atriz, entendeu? As pessoas também, só porque ela é loura e bonita, também tendem a desqualificá-la como atriz, mas ela é boa atriz. Então, acho que é mais fácil ser feliz como a Ellen é do que com o padrão estético vendido pela mídia, como ela bem disse, assim, porque a ideia de magreza, de felicidade, o cabelo tem que estar certo, né, a roupa tem que ser adequada. Talvez tenha gente dizendo nesse exato momento que eu, por ser gay, estou cafona, poderia estar dando dica de restaurantes caros e chiques e de exposição. Você tá calando, então, tipo, eu e o Guilherme estamos cagados. Mas desculpa aí, gente, é o que tem para hoje. Eu acho, nesse caso da Ellen Roche, acho que a declaração dela é muito pertinente, porque se trata mesmo de uma questão de patologia, é uma questão de você saber, literalmente, os casos de bulimia, anorexia, explodem a cada ano no país. Né? Não só aqui, explodem em toda parte, é uma patologia, claro, existia antes, mas foi uma patologia altamente potencializada por esse padrão estético da magra, do magro, né, criado enfim, pelo espetáculo, pela mídia, Até porque não necessariamente a pessoa que é esteticamente gorda, ela é totalmente desregulada com relação a colesterol e triglicéridos, e não significa que a pessoa que é magérrima esteja totalmente dentro dos seus índices, né? Eu estou advogando em causa própria, desculpa. Até porque te atacam muito. Eu preciso deixar bem claro isso. Até porque o Tribunal da Inquisição, quer dizer, do Facebook, também te acusa, também te ataca por causa da sua gordura, né? Guilherme, é possível reprogramar uma sociedade que aprendeu que gordo é ruim, magro é bom, negro é ruim, branco é bom, ateu é ruim, cristão é bom e por aí vai, ou já era? Nossa, Sakamoto, enquanto persistir um modelo monolítico de mídia, né, e de exposição social, difícil reprogramar, porque esse modelo foi programado para produzir esse tipo de valor e de ideal que, em última instância, muitas vezes é comercial, né? É também para vender produto. Isso mesmo. Né? Agora, essa questão remete a um outro tema, né? É tratar a comunicação como um direito. E quando a gente trata a comunicação como um direito, nós precisamos construir reformas no país, nós precisamos democratizar não só quem ouve, mas também quem fala. Os valores que são propagados por um meio de comunicação, por onde for, porque é a mídia, né? Claro. É a mídia. A internet, inclusive, não estamos falando só da mídia tradicional e tal, mas há uma concentração midiática no Brasil incrível e essa concentração é de uma mídia comercial que difunde valores comerciais e que cai nisso. Para reprogramar, né, é preciso também democratizar as comunicações no país. Até um tempo atrás, o legal era você ser gordo, era o contrário. Quer dizer, a gordura era
quando você tinha uma classe operária morrendo de fome e esquálida, o chique era ser gordo. A corte do Dom João VI era uma corte gorda, obesa. Eu simplesmente nasci em época errada. Eu me lembrei que minha mãe falava questão assim. de época. Minha mãe Então, falava se você assim. queria parecer rico, você tinha que ser gordo. Então, a beleza, o padrão de beleza sempre está associado à ideia de distinção social. Então, não é por nada que hoje você vai para a periferia e você vê uma quantidade enorme de pessoas obesas. Por quê? Porque estão mal alimentadas, sofrem daquilo que a gente chama de obesidade na fome. Quer dizer, é um monte de Doritos, é um monte de porcaritos, de bolachas e tal, não sei o quê. Por quê? Porque isso está associado a um problema, um déficit educacional também. Sim. Então, eu acho que tudo isso são coisas que o avanço civilizacional do Brasil, digamos assim, que não tem a ver com o avanço da imposição dos modelos dos ricos, mas o avanço da educação, o avanço da cultura, da valorização da cultura local, do cabelo moreno, do cabelo dos negros e tal, isso tudo vai colocar um outro padrão. Agora, eu concordo, eu acho que precisa ter uma democratização na mídia, mas acho que os movimentos sociais estão conseguindo efetivamente. Você vê a discussão de cabelo hoje, ninguém mais tem coragem de fazer campanha, como se fazia até um tempo atrás, falar, arrume o seu cabelo ruim. Não existe mais isso, porque os movimentos sociais vetaram esse tipo de comportamento. E com essa resposta a gente vai ficando por aqui. Esperamos que tenham gostado do nosso Havana Connection. Hasta luego y hasta la victoria siempre. Su nombre sea Martí, soy loco por ti de amores. Tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica y el cielo como bandera, y el cielo como bandera. Soy loco por ti, América. Soy loco.